Olá, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a modelagem de uma blusa, de uma camisa slim, para quem tem bastante busto. Então fica comigo e vamos para o passo a passo. Olá, eu sou Débora Riz Santos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aprendendo a fazer modelagem sob medida, então se inscreve nesse canal e não esquece de deixar o seu joinha para mim, tá bom? Se você não assistiu essa aula ainda de como desenvolver essa modelagem de base para quem tem bastante volume de busto, então confere, vou deixar o link para você aqui na descrição desse vídeo. Então depois que você assistir essa aula, você vai lá e assiste esse vídeo, lá o passo a passo, para você complementar essa aula aqui, tá bom? Então aqui, para desenvolver a modelagem, nós vamos fazer com a base do que nós fizemos na outra aula já. Essa base aqui já está com correção da cava-costas. Lembra que eu falei dessa correção de cava-costas? Aqui eu já fiz aquela correção aqui, subindo, né, na cintura. Mas essa parte eu já vou explicar para você, a gente não vai usar agora. O que que a gente vai fazer? Criar, né, a minha linha do meu meio costas. Vou criar uma linha reta aqui, prolongada, para não ficar torto o meu molde, tá? Criei essa linha, agora eu encaixo aqui o meu molde costas, ó, bem certinho, já com a correção, né? Eu só vou ter aqui, mas aqui eu já explico isso aqui, essa diferençazinha para você daqui a pouquinho. Então vamos copiar esse molde. Da última vez eu esqueci de fazer esse furo aqui para marcar o final da minha pence. E aqui agora eu vejo, ó, tá dando cerca de menos de meio centímetro. Então essa diferençazinha que tá dando aqui, eu vou jogar aqui. Eu posso tirar aqui, mas como é uma diferença tão pouquinha que tá dando aqui no meio costas, e eu ainda vou colocar folga de vestibilidade, eu vou manter assim, tá? Parte das costas já tá copiada. Já sei que já está com a correção aqui. O que que eu faço aqui agora? Eu vou esquadrar pela minha linha do meio costas. Coloco o meu esquadro aqui no meio costas e vou aqui, ó, na minha linha da cintura, ó, e esquadro, ó, linha da cintura, certo? Vou fechar minha pence aqui. Apesar que eu posso modificar o lugar dessa pence, dependendo aqui da largura que eu vou colocar. Mas por enquanto fica assim. Agora, a partir da minha linha de cintura para baixo, eu vou marcar minha altura de quadril. Que as medidas que eu tô trabalhando, a altura de quadril aqui é 22. Então você vai medir a sua altura de quadril, tá? E eu faço essa linha, ó. Aqui eu tenho a minha altura de quadril. E agora eu vou colocar 1/4 da medida do meu quadril. Que no meu caso aqui, a medida que eu tô usando é 28,5. 1/4 da medida do meu quadril aqui, ó, 28,5. Vou colocar aqui e vou ligar. Essa aqui é a medida que eu tenho, tá? Eu vou esquadrar aqui para desenvolver a pence. Daqui a pouco a gente faz a pence. Eu tenho aqui a largura. Agora eu vou colocar, vou definir o comprimento. Eu sei que aqui é a minha altura de quadril. Quanto que eu quero essa camisa? Se eu quero ela mais comprida ou mais curta, ou se eu vou manter aqui na minha altura de quadril mesmo. Eu vou manter ela na altura do quadril, tá? Não, você pode colocar aí 3 centímetros mais curta, se você quiser ela mais curtinha, ou mais comprida. A princípio eu vou manter aqui na altura do quadril, só que eu vou fazer um desenho de fraudado nessa camisa, então ela vai fazer uma curva aqui. Antes de eu definir a minha curva, eu vou colocar a folga. Numa camisa slim, já fala slim, né? Ela é enxuta, ajustada aí ao seu corpo. E você vai trabalhar com um tecido plano que tem um pouco de elastano, um tricoline com elastano ou um tecido parecido. Então a gente não coloca muita folga nessa camisa. Então eu vou pegar aqui uma outra cor e vou começar a trabalhar aqui agora a modelagem que a gente vai acrescentar. Eu vou colocar 1 centímetro de folga, que no final das contas, no todo, vai ser 4 centímetros. Então, por exemplo, se eu tenho 102 de busto mais 4 centímetros, eu vou ficar com 106, ó. Eu tenho uma folguinha boa.
Tá vendo? Não é uma camisa tão justa. Se eu quiser ela mais sequinha, bem modelada no meu corpo, aí você coloca uma folga de meio centímetro, tá? Eu vou trabalhar com uma folga de 1 centímetro de vestibilidade. Então, eu vou colocar 1 centímetro no busto. Aqui também, como ela não está assim tão acinturada, eu vou colocar 1 centímetro em toda a volta dela aqui, ó, na lateral, tá? Só na lateral. Aqui no ombro eu vou manter o mesmo tamanho de ombro, que eu quero que ela termine bem no finalzinho mesmo, é uma camisa mais ajustada, a cava na altura certa. Se fosse uma camisa com mais folga, aí a gente desce um pouquinho a cava. Aqui não, ela tá na altura certinha, então eu só preciso de um pouquinho de folga aqui na lateral. Aqui na parte da cava, eu conferindo, ó, tá o tamanho que eu preciso ali pra minha cava, então eu só vou acrescentar aqui agora meio centímetro, tá? Que já vai ficar um pouquinho mais larga. Eu vou colocar aqui meio centímetro só. E depois eu só vou acrescentar a margem para costura. Eu tô colocando uma folguinha aqui na minha cava. Ela não vai ficar tão justinha. Eu poderia colocar ela do tamanho certinho e acrescentar só margem para costura. Mas como eu não gosto, tá? Aí é questão de gosto. Eu não gosto das roupas muito justas, bem modeladinha no corpo assim, eu não curto isso, então eu vou colocar essa folguinha de meio centímetro aqui na minha parte das costas. Antes de marcar a pence, eu vou fazer a correção aqui da parte das costas. Por quê? Quando eu falei com você na modelagem da parte das costas, eu subo, que geralmente quando a pessoa ela tem essa curvatura aqui, dá um papinho de tecido aqui no meio das costas, então a gente faz essa correção. Quando a pessoa é mais encurvadinha assim, mais corcundinha, caído assim, aí ela já estica a blusa, né, a camisa, dá essa esticada aqui, já não fica tanto. Mas quando a pessoa fica assim, ó, cria um volume de tecido, tá? Então, a gente vai fazer essa correção aqui de 2 centímetros. Eu tenho aqui a linha. E vou fazer essa correção de 2 centímetros, ó. Prolongo essa linha aqui da cintura até o final e subir aqui os 2 centímetros. Agora eu venho e fecho, porque isso aqui é correção, né? Não vou fazer pence no meio das costas aqui. E não vou ter nenhum recorte. Então eu preciso fechar isso aqui. Vou dar um pique aqui, que fica mais fácil pra gente, pro papel acomodar. Porque aqui ele não entra nada, né, na lateral, é só aqui, ó. Pronto, fechei aqui. Agora eu venho com a minha régua, uma régua mais comprida de preferência, ó, pegando da parte reta. Você tem que criar essa linha reta, ó, e vai abrindo aqui. Eu vou pegar uma régua até maior, para ficar mais fácil de você visualizar, porque a gente precisa criar esse ângulo reto daqui. Eu não posso colocar aqui, ó, e mudar muita coisa aqui na parte das minhas costas, tá? Então, eu vou colocar aqui reto e venho descendo aqui, ó, desse ângulo reto até aqui. Deixei reto novamente as minhas costas, ó. Aqui agora eu tenho meio centímetro, tá? Eu ganhei meio centímetro a mais aqui, ó. Um pouquinho mais de meio centímetro. Aí eu vou disfarçar isso aqui dentro da minha pence. Então, quando eu fechar minha pence, eu tiro esse tecidinho que tá sobrando aqui. Para fazer a pence, para marcar, eu vou medir a minha fita até o final aqui das minhas costas agora, ó. Do meio costas, dobro a minha fita métrica ao meio, achei o meio costas. Agora o meu meio costas tá aqui, então eu vou marcar aqui, ó. E eu pego o meu meio costas aqui, ó, marco aqui 14,5. Marquei aqui 14,5. Então eu marco aqui 14,5. 14,5.
para eu achar o meu eixo da minha pence, para ela não ficar torta, para eu não correr o risco de a pence ficar torta, fica feio. Então, eu marquei pelo meio e costas, descobri onde é o meio, certo? Da minha pence. Então, marquei aqui a mesma distância, mesma distância, mesma distância. E vou criar essa linha aqui agora, ó, de eixo de pence. Esse é o eixo. Parte da cintura para baixo, eu sei que eu coloco 13 centímetros, 12, 13 centímetros, tá? No máximo 14, tá? Então, 12, 13 centímetros. E a parte aqui de cima, você mantém a mesma altura, porque ela tá guiando aqui por essa linha da cava. Lembra a linha da cava? Tá aqui, ó, com esquadro no meio costas. Eu tenho a linha da cava e eu desci cerca aqui de uns 5 centímetros. Vamos conferir para também não ficar com aquela pence muito baixa. Isso mesmo, ó. Linha da cava ali. Essa folga aqui, gente, tem que descer. Ela não pode subir aqui, ela tem que terminar aqui, ó. Ela vai descendo e termina na mesma altura da cava. Porque senão eu diminuo, né, a minha altura de cava. Eu tô colocando aqui folga de vestibilidade e não folga de costura. Então, a folga de vestibilidade termina no tamanho, como se você estivesse aumentando o seu molde. E para aumentar o molde, a gente segue a linha da cava, esse eixo aqui, ó, da cava, tá? Então, aqui depois eu aumento só na parte da costura. Bom, aqui eu medi, vou colocar, a minha pence era de 2 centímetros, só que agora eu ganhei aqui, ó, quase 1 centímetro, tá? Então, eu vou colocar uma pence de 2,5 centímetros, tá? Não vou colocar uma pence de 3 não, porque eu não gosto das roupas muito justas. Então, vou colocar uma pence de 2,5 centímetros e agora é só fechar essa pence. Peraí que eu acho que eu marquei alguma coisa errada aqui. Pra cá. É aqui e aqui. Confiro aqui para ver se tá certinho, né? Como a gente sobe aqui, ó. Então, para não correr o risco aqui de ela faltar tecido, tá vendo quando eu esquadro aqui à frente, ó? Faltou um pouquinho, ó. Tô esquadrando aqui e na linha lateral, porque antes ela tava esquadrada aqui. Eu juntei aqui, então eu subi isso aqui, ó. Eu fiz isso aqui. Então, para não acontecer o risco de você ter a sua camisa, né, até as costas da sua camisa aí, e aqui na barra, ela pegar e dar uma levantadinha assim, ó, esse defeitozinho aqui nas suas costas. Então, é importante a gente vir com o esquadro novamente aqui e na lateral ali, ó, porque antes estava esquadrada. Então, eu vou ver a diferença aqui, ó. Então, tá dando uma diferençazinha aqui de um pouco mais de 0,5 centímetro. Então, eu venho e acerto, esquadrando aqui para não dar esse defeito, tá? Então, são pequenas coisinhas que são importantes observar. Agora, a lateral, eu não vou querer uma camisa reta, eu vou querer com aquele desenhozinho assim, ó, curvado, que a gente chama de fraudado. Então, eu vou subir aqui uns 6 centímetros, tá? Posso subir até 7, um pouco mais, mas eu vou colocar aqui 6 centímetros. E aqui agora, eu começo a curvar ela pra ali, tá? Deixa eu ver essa régua aqui se fica. Só para eu ter uma ideia, porque eu não vou desenhar totalmente aqui o desenho da régua, porque, ó, deixa eu tentar riscar com o lápis para não ficar tão aparente. Para depois eu vir com a caneta. Essa parte eu quero retinha, assim. Então, essa parte aqui do final, eu quero que ela faça essa curva assim, que seria
o contrário aqui da minha régua, ó. Porque eu quero que a lateralzinha fique reto e depois faça a curva, tá? E aqui agora eu venho começando a minha curva, ó. Posso desenhar esse desenho primeiramente com um lápis e depois eu venho vindo com a minha régua, fazendo o desenho que eu quero. Então, aqui tá a parte das costas, pronta. Agora é só acrescentar margem para costura aqui na lateral e no comprimento da barra e recortar. Eu vou deixar aqui margem para costura de 1 centímetro, na barra também vai ser 1 centímetro, porque eu vou fazer aquela barra fininha. Aqui eu vou pintar dentro da minha pence, só para eu não me perder, porque eu fiz mais de um risco aqui, né? Só vou pintar aqui para eu saber que a minha pence é tudo isso aqui, ó. Antes de sair aqui, eu sei que o fio é a dobra do tecido, né? Não tem muito, como eu tô fazendo sem emenda nas costas, mas vou marcar aqui fio meio costas e coloco, aqui vai ter um pique na lateral para marcar a linha da cintura e já tá com correção, tá tudo certinha, e eu só preciso colocar o modelo dessa blusa aqui, que vai ser uma camisa slim, para eu não esquecer esse molde, porque eu não vou guardar esse molde, não vou jogar fora, tá? Camisa slim, e aí você coloca as medidas, né, numeração, se você está fazendo por numeração, ou se no caso aí sob medida, como eu tô fazendo, então eu coloco para quem é essa peça, tá? Agora eu só vou acrescentar aqui 1 centímetro de margem em tudo e recortar, e depois a gente já vai pra frente. Molde costas pronto, vamos reservar aqui. Agora vamos fazer o molde frente. Mesma coisa, para começar a gente cria uma linha, né? Um ângulo reto aqui, então vamos criar essa linha para ser o nosso meio frente. Prolonguei aqui, agora eu vou encaixar aqui e vou copiar o molde frente. Aqui eu vou precisar dessa marcação, que é o bico do meu seio, né? O meu entre-seio aqui. Eu preciso desse aqui, porque eu vou fazer transferência de pence. E aqui a marcação da minha pence também. Então vamos lá. Copiei a frente. Aqui eu tenho o final da minha pence e aqui é o bico do seio, tá? Que a metade do meu entre seios aqui é 10. Aí eu vou conferir aqui 10 também, ver se tá na posição certinha e vou prolongar essa linha, ó. Vindo pelo bico do seio, passando aqui pelo meu meio e vou prolongá-la, tá? Próximo passo aqui, ó, eu tenho aquela marcação do final aqui, que é a minha cintura, minha altura de cintura. Então, eu vou colocar o meu esquadro no meio frente e vou ligar na minha linha da cintura, ó. E vou esquadrar a minha linha da cintura aqui agora. Porque eu preciso da minha altura de quadril. A minha altura de quadril é 22. Coloco 22 e esquadro novamente a partir do meu meio frente. Esquadrei a minha linha de quadril. E agora eu vou colocar a medida de 1/4 do meu quadril. 1/4 da medida do meu quadril é 28,5. Eu coloco aqui. E agora eu vou ligar até o meu ponto aqui da cintura, ó. Liguei aqui. Agora já vou marcar aqui o final da minha pence, da cintura para baixo, que vou marcar aqui 13 centímetros
ou 12, eu vou marcar com 12 centímetros aqui na frente. E vou fechar, ó. Final e final. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu tenho o bico do seio, eu quero essa curvatura. Só que aqui, se eu fosse fazer essa camisa simplesmente com essa modelagem aqui, eu poderia fechar essa pence até aqui. E aqui, como eu tenho um desenho da pence, como a gente fez na outra aula, eu poderia fechar uma pence de busto normal, ok. Mas eu quero fazer uma camisa slim com recorte princesa. É aquele recorte que sai daqui da linha da cava e faz, né, esse recorte aqui, porque é mais ajustadinha. Aí eu posso definir esse recorte princesa, eu posso fazer ele aqui, nessa parte. Vamos riscar com um lápis rosa primeiro, ó. Posso fazer nessa parte aqui, que é o que? Eu pego a minha cava, divido ela em 3, tá? Então, eu pegaria aqui tudo, dividiria em 3, ou eu pego simplesmente essa parte mais curva da cava e venho para desenhar aqui, ó. Tem que passar pelo bico do seio e fazendo esse desenho. Ou eu posso descer isso aqui um pouquinho mais para cima, tá? Fazendo esse recorte um pouco mais para cima. Eu vou querer esse recorte um pouco mais ali em cima. Correção de cava já foi feito na nossa primeira modelagem, certo? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu estou fazendo transferência de pence, tá? Transferência de pence. Então, o que que eu tenho que fazer? Tenho que fechar essa pence aqui, ó, até o busto, até o bico do seio ali, ó, eu vou fechá-la até o bico do seio. Então, quando eu vou transferir a pence, eu tenho que vir até o bico do seio. Se eu fosse fechar uma pence só e terminar na costura com pence de busto, ela ficaria afastada uns 2 centímetros, 2,5 centímetros do bico do seio e eu fecharia, ela via morrendo, terminar antes. Aqui é transferência, então ela tem que vir até o bico. E agora eu faço do bico do seio até onde eu quero o meu recorte. Pode ser aqui mais baixo ou pode ser aqui um pouco mais alto. Eu vou fazer um pouco mais alto. Aqui, ó. Então, eu faço em linha reta, tá? Primeiramente, em linha reta. Aí, eu vou abrir aqui até o bico do seio lá, ó. Abrir. E agora, eu vou fechar essa pence. Eu posso, para não ficar esse tanto de papel aqui, eu posso recortar, né, e colar aqui, ou eu posso dobrar simplesmente aqui como eu fiz, ó. Você vem e fechou a pence. Agora, você transferiu a sua pence para esse recorte aqui, tá? Então, eu vou fechar aqui agora. E lógico que agora eu não vou ficar com esse recorte, com essa coisa reta, dessa forma, criando esse bico. Então, eu vou colocar, né, um papel aqui para suavizar esse recorte aqui agora, né, do busto. Só que agora, para recortar, para riscar aqui, ó, eu já vou colocar a folga de vestibilidade que eu coloquei lá na frente, que foi de 1 centímetro mais 1 centímetro para margem de costura. Então, vou acrescentar aqui 2 centímetros já, né, em toda a minha lateral, para eu recortar aqui o papel já, e depois eu continuo ali para fazer o recorte ali da frente. Aqui na barra eu vou aumentar só 1 centímetro também, né, para barra. A curvinha aqui eu posso aproveitar o meu molde costas que eu já fiz e medir aqui nessa altura. Não, aqui termina na mesma altura. Eu vou conferindo aqui, ó, a lateral. Tá terminando aqui. Essa partezinha aqui da frente, eu vou aumentar
1 centímetro a mais por conta da altura do meu busto, tá? Então, eu vou colocar aqui, para ela não ficar subindo na parte da frente, eu vou aumentar 1 centímetro aqui no comprimento da minha parte frente. E fazer a curvinha, eu posso vir com a régua, medindo tudo ali certinho, ou eu posso pegar o meu molde costas e encaixar ele aqui e já copiar o desenho, ó. Que é onde eu vou recortar depois, tá? Eu esqueci de deixar a margem, eu vou ter que colocar papel aqui para acrescentar o patch, né? Parte do patch. Essa parte da cava nós acrescentamos meio centímetro de folga de vestibilidade, mais 1 centímetro de corte, né? Então, eu tenho que acrescentar aqui 1,5 centímetros aqui na cava agora. 1,5 pro recorte. Um centímetro aqui em cima. Já tô colocando aqui a margem para costura, né? Essa parte aqui eu vou deixar para cortar depois quando eu acrescentar o papel aqui na frente. E aqui, 1,5 aqui, porque é a folga para costura e meio centímetro, margem para costura de 1 centímetro e meio centímetro de folga de vestibilidade. Lembra que eu falei para você que eu não gosto das coisas muito justas? Aqui é só 1 centímetro que eu coloco, ó. Não coloco 1,5, é só 1 centímetro, porque meio é de folga e ele tem que terminar na mesma altura aqui, né? Como eu falei lá nas costas. Então, aqui eu só vou fazer esse recorte. Ok, vou cortar aqui, porque esse papel próprio eu aproveito ali para o meu recorte. Para fazer essa parte aqui, eu preciso desenhar a minha pence. Ela vai terminar aqui, que é o lugar que ela termina normalmente mesmo, né? Só que essa parte aqui, ó, eu vou curvar, tá? Eu não posso deixar ela assim tão reta. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um papel aqui, vou colar para poder eu conseguir desenhar, tá? Então, vou colar. Agora, com a minha régua de cava, ó, eu preciso fazer o desenho, passar aqui esse recorte em cima do bico do seio, né? Então, eu poderia fazer, se eu tivesse feito a pence mais ali para baixo, você coloca. Agora, você tem que vir com a régua encaixando até onde você consegue fazer para que ele fique assim arredondado. Você pode desenhar primeiramente, vou desenhar aqui com esse lápis aqui, só para você ter uma ideia, ó, do que o desenho que eu quero. Então, visualmente, eu vou olhando e faço uns riscos assim, para eu ter uma ideia do que eu quero aqui no final. Aí eu venho, ah não, aquela forma ali tá muito bicuda, não quero muito daquele jeito, tá? Então eu venho com a régua, encaixo, tem que terminar aqui aonde tá a pence, ó. Agora, na hora de desenhar aqui a parte de baixo também, eu vou ficar com uma pence bem aprofundada, porque eu tenho volume de busto. Então, se aqui, ó, eu sair quase 1 centímetro, ó, 1 centímetro praticamente, dessa linha para cima. Então, nessa direção, eu tenho que sair também 1 centímetro, porque eu não posso perder tecido aqui, certo? Então, eu venho, encaixo aqui, ó, é o final da minha pence, né, para fechar.
E aqui eu vou usando, ó, mexendo com a régua para ela vir passar onde eu preciso, ó, fazendo a curvatura que eu preciso. Então, ela fica desse jeito mesmo, porque eu vou ter esta profundidade toda aqui quando eu fechar. É que agora tá um pouquinho mole a cola ainda, mas quando eu fechar aqui, ó, eu vou ter aquele desenho de volume de busto que eu preciso aqui nesse molde, tá? Então, eu fiquei com a profundidade de pence aqui, ó, de quase 6 centímetros, que era o que eu tinha aqui na lateral. Então, eu passei aqui pra cava, porque agora, quando eu recortar aqui, eu vou recortar e ele vai ter um recorte até embaixo, essa peça, ó. Ela fica dessa forma. Aí aqui o que eu tenho que anotar, que eu não posso esquecer de anotar aqui. Eu tenho que marcar pela minha linha da cintura, eu preciso marcar o meu fio. Então, eu coloco o esquadro aqui. Prolongo agora para marcar o fio. Preciso marcar que essa parte aqui, ó, do centro, essa parte, colocar margem para costura. Porque eu não vou copiar isso aqui de novo, só porque eu tô faltando um pedacinho, ou colar papel aqui só para acrescentar 1 centímetro. Então, eu sei que aqui, ó, colocar margem para costura. Aí, eu vou fazer aqui a mesma coisa da minha frente, recorto. E anoto aqui. Posso marcar aqui também, ó, o pique, para saber o bico do seio. Anoto aqui, apontando aqui, colocar a margem, mesma coisa. Aqui no meio frente, como eu esqueci de deixar sobra de papel para poder desenhar aqui, né, fazer a dobra e a dobra do pate, que é a parte do abotoamento da camisa, ó, eu vou fazer um pate separado, que é como esse aqui, que a gente vai recortar e vai bater ele aqui por cima, tá? Então, para fazer ele, eu defino aqui é o meu meio frente e eu ia colocar aqui a parte do transpasse, né? Do transpasse que eu defino se eu quero de 2,5 ou 3 centímetros. O meu seria de 3 centímetros, então eu teria que ter uma margem aqui de 1,5 passando pra cá, ó. 1,5, porque aí eu ficaria com um pate de 3 centímetros, tá? 3 centímetros aqui. Só que como eu vou costurar ele aqui, eu tenho o meu meio. Deixa eu riscar aqui com uma caneta verde para ficar fácil, para você entender, ó. Aqui eu tenho o meu meio frente. Vamos começar aqui pelo decote, fica mais fácil, ó. Meio frente. Eu tenho 1,5 para cá e 1,5 para cá, certo? Aqui é o meio onde vai o abotoamento. Então, eu teria esse transpasse aqui, trespasse ou transpasse, de 3 centímetros, tá? Então, ficaria dessa forma aqui. Desenhando aqui com verde. Ficaria com esse desenho aqui, só que eu teria que ter mais papel para dobrar, jogar papel aqui para dentro, né? Só que eu quero que ele venha costurado aqui por cima. Então, eu tenho essa margem aqui. Eu, mesmo com essa medida aqui, eu precisaria de mais 1 centímetro aqui. É, porque ele precisa estar costurado aqui. E aqui não vai ter, quer ver? Deixa eu ver. Vamos ver se eu tenho 3. Ai,
Ai, vai ficar aqui. Aqui vai dar bem no talo, ó. Mas aí não tenho margem para costura, Débora. Tá, eu anoto ali. Aqui eu tenho 1,5 para cá, 1,5 para cá. Vai terminar bem na beirinha ali. Deixa eu marcar aqui também. E vamos riscar aqui, desenhar o nosso pátio, tá? Só pra gente visualizar como que ele vai ficar no final. Apesar que eu vou fazer ele um pouquinho mais estreito do que 3 centímetros, tá? Ou eu vou fazer ele com 2,5, porque eu vou querer botões pequenininhos nessa camisa. E aqui vai terminar bem no papel mesmo, ó. Tá? Vai terminar bem aqui nessa beirinha. Aí, essa parte aqui fica retinho. Vou acrescentar aqui já 1 centímetro de margem aqui no decote. Essa parte, ó, ele fica assim retinho. Caso você queira essa blusa mais ajustadinha no seu pescoço, como ela é uma camisa slim, né? A gente tá fazendo justinha, o que que eu faço aqui? Eu entro aqui, ó, 1 centímetro, tá? Do meu meio frente, eu entro 1 centímetro. Então, agora, ó, eu vou fazer isso aqui, ó. Aqui é o meu meio frente agora, ó. Essa parte não existe mais. O meu meio frente ali, porque eu faço essa curvaturazinha? Para ela dar essa ajustadinha aqui no degolo, tá? E ficar uma golinha assim, mais assentadinha, mais justinha nessa parte. Então, eu entrei 1 centímetro aqui, fazendo essa curvinha. Então, aqui agora, aí eu mexo aqui, óbvio, né? Então, aqui agora eu tenho que vir pra cá e aqui pra cá. Eu vou acrescentar aqui 1 centímetro. Se concentra aí para você não se perder, né? Com esse monte de risco. Vou fazer aqui 1 centímetro de margem para costura e já vou recortar aqui. E aí a gente já faz o nosso pate. Recorto aqui. E vou recortar aqui, porque agora eu tenho que recortar essa parte, ó. Então, o meu meio, aqui onde vão ficar os meus botões, é por aqui, né? Nessa linha aqui, ó, azul, tá? Eu tô colocando aleatoriamente aqui, só pra você lembrar onde que vai ficar os botões. A divisão dos botões certinho, a gente coloca depois. Essa parte do botão, já te adiantando, quando você for colocar, você não começa a marcar pelo colarinho, não. Você veste a camisa e você marca, ou aqui, ó, não precisa nem vestir, pela linha do bico do seio, é onde você vai colocar o primeiro botão, porque é para ele não ficar abrindo. É uma camisa justinha, tá? Então não correr aquele risco de ficar abrindo aqui a camisa, porque corre o risco de colocar um botão aqui e um botão aqui em cima, e aqui fica dando aquele defeito de ficar abrindo a camisa. Então você guia pelo bico do seio, coloca esse primeiro botão, que seria nesse caso aqui, que eu não olhei, né? Seria nessa direção, e a partir desse botão, que aí você vai marcando os outros, para cima e para baixo. Qual a distância que você coloca? Cerca aí de 7 centímetros, 6 centímetros, tá? É uma distância boa para você colocar de um botão para o outro, ó. Aqui, aqui seria 6 centímetros, ficaria aqui, ou 6,5, no máximo 7 centímetros, fica uma distância boa, tá? Aqui tá o meio frente, só que aqui eu vou colocar o quê? A mesma coisa, ó. Vou colocar essa setinha aqui e colocar margem para costura, nessa parte aqui do meio também. Por quê? Essa parte aqui vai ficar dessa forma, ó.
eu vou colocar o tecido e vou sobrepor. Então, a parte de dentro, talvez você não esteja conseguindo ver, mas ela tem uma costura aqui, ó. Tá? Então, tem essa costurinha aqui e eu venho, aqui fica o tecido pelo avesso e aqui eu venho com o direito que eu vou costurar e vou fazer essa faixa. Eu posso cortar esse molde aqui agora, ou eu posso simplesmente anotar aqui na minha frente. Aqui eu sei que o fio é pelo meu meio frente, então eu posso esquadrar aqui, colocar a régua no meu meio frente e anotar aqui fio, ou guiar aqui pelo meio frente mesmo, tá? Fio. Vou anotar aqui que é a frente da camisa slim, recorte princesa. Eu não anotei nas costas recorte princesa, né? Mas depois eu anoto lá. Como que eu faço o cálculo para saber de quanto que eu preciso do pate aqui? Eu preciso de uma tira de 3 centímetros, é a largura que eu preciso. Mas eu preciso de mais 1 centímetro para poder eu dobrar lá, passar o ferro e vincar dessa forma. Então, seria uma faixa de 4. Mas eu preciso de 1 centímetro para a margem que vai vir aqui também. Então, eu preciso cortar um pate, uma faixa de 5 centímetros de largura. Então, eu vou anotar aqui só isso, ó. Pate, 5, pate, faixa, 5 centímetros de largura, que eu preciso para colocar aqui. Não vou criar só essa tira aqui, tá bom? Então, tá aqui pronto a nossa parte da frente. Para desenvolver a modelagem aqui da gola, né, o colarinho e a gola, eu vou deixar o link para você aqui clicar e ir lá nessa aula, que eu ensino bem de uma forma assim, bem objetiva para você fazer uma gola que vai ficar bem bonito. Agora eu vou fazer a modelagem da manga. Para desenvolver a modelagem da manga, eu tenho aqui já desenhado, copiado a minha manga do meu molde base. Ah, mas eu não tenho o molde base da manga, ok? Então vamos fazer rapidamente aí. Você pega o seu papel, dobra no meio, tá? E você vai pegar, vai esquadrar uma linha aqui da dobra do papel pra cá. Esquadrei. Aí nessa medida aqui, a gente vai colocar a medida da metade da medida do meu braço, tá? Então no meu caso aqui, dessa parte mais do bíceps, da parte mais gordinha aqui do seu braço, tá? Do meu braço é 30. Então, a metade aqui do meu braço é 15. Coloco a metade aqui. Mais meio centímetro, tá? Então, o meu vai ser 15,5. Pra gente fazer aqui essa manga com essa cava da camisa slim, tá? Então, botei mais 15 centímetros. Agora, a altura aqui, eu vou medir aqui para subir, né? Pra gente fazer essa caixa, vai ser a medida da sua cava menos 2,5 centímetros. Então, no meu caso, a minha cava é 18 menos 2,5, vai dar 15,5. Deu aqui. Medi essa altura e agora eu fecho essa caixa, ó. Fechei a caixa, agora eu crio esse risco aqui diagonal. Criando essa linha diagonal, agora eu marco aqui, daqui, dessa base aqui embaixo, ó, onde eu fiz a minha largura do braço, né? Eu vou marcar 4 centímetros, tá? Marco 4 centímetros e faço isso, ó. Marquei 4 centímetros. Agora eu pego o restante, vou marcar o meio, dobrei a fita, tá vendo? Para achar o meio. Marquei o meio. E eu subo 1,5 centímetro, ó. Pra cá. Certo? E agora, nesse 1,5 centímetro que eu marquei, eu vou subir aqui 2,5, ó. Para fora do quadrado, tá? Aqui tá a dobra do papel, então pro outro lado contrário, eu faço 2,5. Marquei esse 2,5. E agora eu vou ligar esse ponto até aqui e daqui pra cá, ó. Da base aqui para esse desenho aqui. Desse ponto para esse ponto aqui, que foi o 4 que eu afastei. E agora aqui
eu faço levemente curvado para baixo, ó, bem um pouquinho. Dessa forma aqui. Fiz o desenho da cabeça da manga, tá? Essa parte, depois a gente vai recortar e depois a gente faz a parte da frente, tá? Essa aqui é a minha cava costas. Aqui agora eu vou marcar o comprimento que eu quero a minha manga, tá? Então eu marquei aqui da base do meu braço para esse final aqui, ó, do ossinho. Porque como eu estou tirando a medida em mim mesmo, não tem como eu tirar do meu braço aqui dobrado, certo? Então, para aquela base ali, ó, eu tenho 57 centímetros de manga. Então, eu vou marcar aqui, ó, 57 centímetros e vou esquadrar aqui, ó. Esquadrei. Agora, eu vou marcar aqui a largura que eu quero, tá? Mas antes de eu marcar a manga, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou esquadrar e vou fechar esse retângulo e vou carretilhar pra gente abrir e começar a trabalhar com ela aberta, porque vai ficar melhor para visualizar e conferir as medidas com a parte da frente e costas para ver se não tá faltando nada para essa manga, tá? Agora aqui, ó, eu carretilhei e copiei igualzinho a parte das costas, né? Para desenvolver aqui a parte da frente, eu preciso marcar aqui naquele ponto de 4 centímetros, ó, eu preciso entrar para a parte de dentro da manga aqui 1 centímetro. 1 centímetro. Aqui eu vou fazer 1 centímetro novamente, 1 centímetro. Preciso conferir se aqui dá 2 centímetros, ó, de linha reta, pelo menos. Deu certinho 2 centímetros, ó, de linha reta. E agora é só eu pegar a régua para vir fazendo esse desenho aqui, que eu preciso afundar mais essa cava, ó. Aqui ela fica reta. E daqui até mais ou menos essa parte indo para a cabeça da manga ali, ela precisa finalizar aqui em cima. E aqui é a minha cava frente, tá? Agora, antes de continuar aqui, a gente vai conferir a medida da nossa cava. Vamos conferir rapidamente aqui. É só você colocar a sua fita, ó, no desenho aqui, sem a margem, sem contar a margem de costura, tá? No tamanho que vai ficar o seu molde, ó. Coloca assim a fita em pezinha, vai virando. Vamos conferir aqui a parte da frente. Deixa eu ver, deixa eu colocar aqui o restante, porque aqui na parte lá deu 25. Vamos ver aqui. Se ficar o tamanho certinho, eu tenho que colocar uma folga de uns 2 centímetros, porque, ó, deu o tamanho certinho da cava ali. Eu preciso colocar uma folguinha de 2 centímetros para ter o embebido dessa manga. Ela precisa dar uma leve embebida, tá? Por que 2 centímetros? Porque na hora da curva, como a gente trabalha com essa parte curva, então tende o tecido a crescer um pouquinho ali. E aí falta tecido e você fica com aquela manga esticada aqui na cava e fica feio. Então ela tem que ter a cabeça da manga uma folguinha a mais do que o tamanho da sua cava para que ela não fique uma manga repuxando aqui na cabeça. Tá? Então, pelo menos 2 centímetros. E aí eu vou colocar esses 2 centímetros como? Eu vou crescer 1 centímetro para cada lado aqui só, ó. Só vou fazer isso aqui, ó. Um para lá e um para cá. Mas isso aqui não é folga de vestibilidade, tá? Eu só tô aumentando aqui o tamanho aqui da nossa manga. Não é a folga de vestibilidade ainda, tá? Então, vamos lá. Eu vou riscar essa daqui, ó, para não confundir. O nosso desenho de manga aqui é esse aqui agora,
tá? E aqui eu tenho a largura dela. Na parte de cima, eu não vou colocar folga de vestibilidade, vou colocar só 1 centímetro de margem para costura. Então, já vou colocar ali já para ficar no jeito da gente recortar. Tá, coloquei aqui a margem, tá? Para costura. Aqui eu vou começar a riscar. Vou riscar com verde, porque o azul vai ser onde a parte que eu vou recortar, para eu não me confundir, tá? Vou colocar aqui 1 centímetro de folga, que eu acrescentei para vestibilidade de folguinha aqui, né? Então, vou acrescentar aqui 1 centímetro. Aqui na parte, eu tenho o comprimento da minha manga já com o punho. Então, eu vou descontar o punho aqui agora, que eu vou querer um punho de 5 centímetros. Deixa eu ver aqui. Vou descontar aqui, ó, um punho de 6 centímetros. Mas, como eu vou recortar aqui, eu vou precisar de 1 centímetro a mais, né? Então, vamos descer isso aqui um pouquinho. Então, vou colocar aqui, tá? 5 centímetros. Comecei com a régua, já tô com outra régua, mas é a mesma coisa, tá? 5 centímetros. Vou fazer isso aqui, que aqui vai ser a minha manga, ó. Daqui pra cá é minha manga, daqui pra cá é o meu punho. Então, eu quero um punho de 6 centímetros, tá? Eu quero um punho que fique com 6, mas eu preciso de 1 centímetro de costura. Então, ele precisa ter 7, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 7 centímetros, vou criar esse corte até lá. Depois a gente vai colocar o tamanho dele. Vou deixar aqui já o papel para baixo, que aí a gente já pode recortar, tá? Então, depois a gente continua aqui com o punho. Aqui, ó, eu tenho nessa dobra aqui o eixo da minha manga. Eixo, tá? Não é meio de ombro, não. É o eixo da manga. Porque eu tenho metade frente e metade costas ali. Aqui agora eu vou definir o tamanho do meu punho. O meu punho, eu fechando essa camisa, ó, tem que ficar com uma folguinha assim, né? Eu não quero uma coisa muito apertada, mas eu também não quero folgada desse jeito, porque é uma camisa slim. Eu não quero ela folgada assim em mim. Então, eu posso colocar aqui, ó, com 19 centímetros, tá? Com a folga aqui, ou até 18 centímetros. Eu vou deixar, acho que eu vou deixar ela com 18 centímetros mesmo, tá? É o tamanho do meu punho. Mas eu preciso da parte do transpasse, ó, para poder colocar o botãozinho. Então, eu preciso aqui de pelo menos 2 centímetros, né? Pra cima. Então, 18 mais 2, 20. Então, o meu punho vai ter 20 centímetros aqui. Essa é a largura do meu punho, ó. A largura do meu punho. Só que eu vou colocar já aqui 1 centímetro de margem para costura depois, tá? Então, aqui onde que eu vou recortar, ó. E aqui é a parte que eu vou dobrar o tecido, porque eu posso cortar essa partezinha aqui do punho. Vou anotar aqui punho. Eu posso cortar e colocar aqui, cortar 2 vezes, né? Aí no caso vai ser 4 vezes, que é 2 para cada manga, né? Ou eu posso cortar esse pano inteiro aqui, já saindo na dobra aqui, ó. Que é o caso que eu vou fazer, tá? Eu vou dobrar aqui. Porque aí eu não preciso ter uma costura aqui, já sai aqui na dobra. Aí eu tenho o meu punho aqui, ó, com margem para costura. E aqui eu já acrescentei margem, porque eu quero que ele fique com 6 centímetros e ele tá com a largura de 7, né? Que eu já tinha colocado 1 centímetro aqui de margem. Então, eu sei que termina aqui a largura do meu punho, tá? Aí, eu tenho a parte das costas e eu preciso definir
quanto que eu vou acrescentar aqui da prega. Aí, aqui agora eu tenho o tamanho do meu punho, né? E para definir aqui a largura da minha manga, eu tenho aqui a parte da cava. Aqui eu falei que eu coloquei a folga de vestibilidade, mas eu tava conferindo aqui pensando o seguinte. Eu fiz esse molde aqui pelo tamanho da minha cava. Esses 2 centímetros que estava dando de diferença, que estava faltando aqui, que eu aumentei, já é a folga de vestibilidade que a gente acrescentou de 1 centímetro lá. Por isso que ele já tá ficando maiorzinho. Então, aqui, ó, eu poderia ligar do final aqui da minha cava para cá, essa manga, e sem colocar nenhuma prega aqui na manga. Mas geralmente a gente gosta de colocar pelo menos uma preguinha nessa parte aqui, perto da carcela, tá? Então, essa prega aqui é uma prega de 1 centímetro, 2 centímetros, então eu vou colocar aqui, ó. Aqui é o final do meu punho. Então, aqui eu vou acrescentar 1 centímetro só. E vou ligar, ó. Esse aqui é o tamanho da minha manga, ó. De largura da minha manga. No mesmo lado aqui, eu já vou acrescentar a margem para costura. A margem para costura é o risco azul, ó, 1 centímetro de margem, que é onde eu vou recortar. Aqui, aí já não vai ficar confuso. Aqui eu vou acrescentar, eu acrescentei 1 centímetro, mas na verdade saíram 2, né? Porque o meu punho tá aqui, ó. Isso aqui é margem para costura. O meu punho é o verde. Então, eu tenho que acrescentar aqui. Então, essa minha linha verde tem que vir aqui. Mas eu vou deixar desse tamanho mesmo, com 2 centímetros, porque aí eu vou ver como é que vai ficar a minha prega ali. Então, vou colocar aqui 2 centímetros para esse lado também, tá? E vou descer aqui, ó. Agora, eu vou recortar, porque tem muito risco aqui, para você não ficar confuso, ó. Eu vou recortar e tirar um pouco desses riscos. E depois a gente faz a parte da carcela. Tenho aqui a manga cortada. Eu vou cortar essa parte aqui do punho já, porque já tá com margem para costura, tá? E ele tá dobrado aqui, então já vai sair o meu punho aqui pronto. Essa parte aqui eu não preciso acrescentar margem para costura, porque eu já acrescentei, lembra? Então aqui eu só vou recortar essa parte, ó. Que é o pontilhado da minha margem para costura. E aqui eu tenho o meu punho, certo? O meu fio, ele pode ser aqui, né, no meio. Ou pode ser aqui também na largura, não tem problema. Tá? Aqui tá o punho pronto. Aí, essa parte aqui agora, essa é a parte da frente. Aí, aqui agora, na parte das costas, aqui eu tenho a parte frente. Aqui é a parte costas. Eu pego a minha fita métrica aqui, coloco e venho até o meio, dobro a fita e acho o meio aqui, ó. Achei o meio, aí eu vou marcar com o esquadro o recorte aonde vai a minha carcela. Essa abertura aqui, eu vou marcar aqui, ó, até 10 centímetros, tá? Que é a abertura aqui que a gente faz, ou pode fazer até menos. Quando a gente faz essa abertura aqui com 10, geralmente vai ter um botão aqui e mais o botão do seu punho, tá? Se for menor, aqui a gente pode até deixar sem o botão. Aqui tá dessa forma. E aí, eu vou marcar aqui agora a parte que tem as preguinhas. Aí, essa prega aqui, ó, eu vou fazer do lado sentido frente, tá? Aqui é sentido costas, né? Pra costura lá. Então, sentido frente, eu venho aqui pra fazer essa preguinha, pra ela ficar e caber o meu punho aqui. Então, eu posso fazer aqui uma preguinha com, ó, 2 centímetros. Vou fazer 1 centímetro aqui, 2. Então, eu vou fechar
essa prega aqui, dessa forma. Ainda tá grande a minha manga, eu preciso de mais uma preguinha. Então, eu vou dar uma distância aqui de 1 e depois eu marco mais 2, ó. Deu um espaçozinho de 1 centímetro. Então, eu vou ter essa prega aqui e mais uma preguinha aqui, ó. Que aí eu tenho o tamanho do meu punho. Aqui eu fiquei com a preguinha de 2 e mais uma aqui de 2. A profundidade delas aqui, ó, é 1 centímetro só, tá? Ah, eu quero uma prega só. Então, como que eu teria que fazer? Eu teria que juntar e fazer uma prega mais profunda para poder caber essa parte aqui, ó, tá vendo? Então, eu fiz uma prega só. Em vez de eu fazer 2 preguinhas com profundidade de 1 centímetro cada uma, né? Eu faço uma prega maior com profundidade de 2 centímetros, ó, tá? Então, eu posso fazer dessa forma aqui. Vou fazer dessa forma, ó. Usar essa aqui até aqui, tá? Então, eu venho e dobro e faço essa prega aqui, ó. Faço uma prega só. Se eu não quiser prega nenhuma na minha manga, não quero prega, tá? Então, o que que a gente faz? A gente vai tirar e deixar aqui, ó, mais estreito para caber o nosso punho. E também você pode, se você não quiser, porque aqui a gente tem que ver que ela tem que chegar no máximo aqui no meio da minha manga, porque a prega não pode, ela fica mais na parte de trás, né? A gente vai ter a costura aqui, a prega fica por aqui, ó, na parte de baixo do seu punho, da sua manga. Ela não pode ficar na parte de cima, então ela não pode passar desse meio. Se ela estiver passando, é só você trazer esse recorte seu um pouquinho para cá, cerca de 1 centímetro, tá? Para cá, no máximo 1,5 centímetros, e aí você consegue fazer essas 2 preguinhas, tá? Então, aqui tá pronta a manga. Agora eu vou desenhar com você o molde da carcela. Para desenhar aqui a carcela, o que que eu preciso? Eu preciso aqui de fazer um gabarito. Isso aqui você pode usar para qualquer peça depois, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, uma linha reta e vou esquadrar aqui, tá? Então, eu posso usar o esquadro ou a sua régua aí que você esquadra, tá? Criei esse ângulo aqui reto. Próximo passo, eu vou desenhar aqui ela conforme a altura do que eu abri aqui. Aqui eu tava abrindo, ó, com 10 centímetros, então eu vou desenhar ela aqui com 10 centímetros dessa forma, ó. A minha altura tem 10 centímetros. Vou esquadrar aqui e tenho aqui, ó, 10 centímetros de altura. Agora, a largura que eu preciso fazer, eu vou começar aqui definindo a largura que eu quero a minha carcela, ó. E ela não é padrão, depende do seu gosto. Olha a diferença dessas 2 camisas aqui. Tem outro tipo de acabamento para camisa feminina que a gente faz também, que é só com um viés, tá? Faz um viezinho. Ou pode ser feito a carcela também na camisa feminina. E não tem um padrão certo, porque você vê, ó, essa daqui tá maior que essa. Essa tem 10 centímetros de abertura, mais essa pontinha. Essa aqui, ela já tá um pouco maior, tá? Porque ela parece maior, porque ela tá quadradinha, mas tá um pouquinho maior. E ela é mais estreita, ó. Ela tá com um pouquinho mais de 1 centímetro, não chega a 1,5 centímetros de largura. Essa daqui, ó, já é uma carcela de 2,5, tá? Eu gosto desse padrãozinho aqui de 2,5, mas aí vai do seu gosto. Eu vou fazer esse porque esse gabarito serve tanto para a camisa aqui feminina que a gente vai fazer, posso fazer ela um pouquinho menor, e para o masculino, tá? Então, eu vou fazer com 2,5 centímetros, porque é o que eu gosto. E eu já uso para camisa masculina também, mas eu posso fazer mais estreito, tá? Então, esse passo aqui agora é você que define conforme a largura que você quer do acabamento da sua carcela. Como a gente tá fazendo a camisa feminina, eu vou colocar aqui com 2, tá? Geralmente eu faço com 2,5, que eu uso para camisa masculina, mas aqui eu tô trabalhando feminino, então eu vou fazer com 2 centímetros, ó. Fiz com 2 centímetros, esse aqui é o desenho da minha carcela,
tá? Essa é a carcela. Aí aqui agora eu vou repetir o mesmo tanto aqui. Porque já vou mostrar para vocês, você já vai entender. Assim parece confuso, mas não é, tá? Ó. Por que eu repeti? Porque essa parte é aquela que a gente vai dobrar. Então, ela vai ficar aqui, tá? E vai aparecer, é a parte da dobra. Então, por isso que essa parte eu repeti igual. Então, eu tenho 2 centímetros e 2 centímetros, que é a largura da minha carcela. Se eu fosse fazer uma carcela com 2,5, seria 2,5 e 2,5, tá? Ou se eu fosse fazer com 1,5, seria 1,5 e 1,5, porque aqui é a parte que fica de cima. Essa parte que eu vou começar a riscar agora é a parte que vai por baixo. Como assim por baixo, Débora? Eu não lembro desse negócio. Vamos lá, vou mostrar pra você aqui, ó. Essa parte que eu vou desenhar, que eu desenhei aqui dos 2 e 2, é esse desenho que vai aqui por cima, ó. Agora, o que eu vou desenhar é essa parte que vai aqui por baixo, tá? Então, essa parte eu vou riscar 1 centímetro. Faz aí, ó, 1 centímetro. Depois mais 1 centímetro. Depois mais 1 centímetro. Com lápis, o grafite é bem melhor, tá? Ou caneta do que canetinha, mas eu tenho que fazer aqui para ficar bem visível para você. Então, vamos lá. Eu vou riscar 1 centímetro. 1 centímetro e mais 1 centímetro, ó. Nossa, não tô entendendo nada esse negócio. Calma que vai dar certo, ó. Ficou assim. O próximo passo agora é a gente colocar margem de costura em volta disso. Depois eu vou te explicar como que você vai dobrar. Deixa eu ver se o negócio tá esquadrado, né? Tá. Agora eu vou colocar aqui a margem com essa caneta aqui, ó. Vou colocar 1 centímetro de margem em toda a volta, tá? Então, vou acrescentar aqui 1 centímetro pra gente recortar e aí já vai ficar mais fácil pra você entender esse gabarito. Mas segue que não tem erro, tá? Pra costura. 1 centímetro aqui. Agora, eu vou criar 1 centímetro aqui em cima. Agora, essa parte aqui de cima, eu vou sair aqui pra cima, a mesma largura que eu saí aqui, ó, 2 centímetros. Essa parte aqui, eu vou riscar, ó, do primeiro aqui, eu vou subir aqui. E a minha margem pra costura fica nesse aqui, e não nesse segundo, como eu coloquei, tá? Então, é 1 centímetro aqui, ó. Eu vim com 1 centímetro e esse 1 centímetro de margem tem que ficar nesse último aqui, tá? Então, aqui agora, para fazer a parte de cima, eu vou colocar 2 centímetros, ó. 2 centímetros. Se eu tivesse trabalhando com 2,5 aqui, eu subiria 2,5, tá? Mas aqui eu tô trabalhando com 2, então eu subi 2. E agora eu vou subir mais 2 para fazer aquela pontinha. Aqui, ó. E aí eu só risco assim, ó. Faço esse X só para poder eu conseguir esse ângulo aqui, ó. Esse desenho, tá? Então, o que vai terminar é esses 2 aqui. Eu só fiz essa caixinha de 2 para poder eu conseguir fazer essa pontinha bem bonitinha. E aí, eu coloco 1 centímetro de margem aqui. E aqui. E eu vou recortar pra gente conseguir visualizar melhor, tá? Ó. Se você não tiver entendido bem essa parte aqui da carcela, deixa nos comentários aí que eu gravo uma aula só fazendo a carcela e aplicando essa carcela na manga, tá? A gente pode fazer uma aula só com a manga e a aplicação da carcela. Porque aqui é uma aula só de modelagem, ó. Aqui eu tô com essa parte do meu gabarito pronto. Nossa, mas eu tô confusa. Calma, ó. Essa parte vai vincar, que é uma parte que vai estar, né, costurada. Essa parte vai estar vincada. E esses outros aqui, tem a parte que vai cortar.
Esse primeiro aqui, ó, que você precisa marcar no seu molde, eu vou pintar ela aqui. Esse primeiro aqui, ó, que fica do lado, né, da carcela, essa parte aqui é a parte que vai cortar, tá? Então, ó, eu vou marcar aqui, eu tenho 1 centímetro, então vou marcar o meio, e aqui fica dessa forma, e essa parte aqui pontilhada é onde você vai cortar. Essa parte aqui, ó, você vai costurar, vai virar aqui costurando, vai descer aqui costurando. Depois você vem com a tesoura para abrir aqui. E aí você vai ter essa parte da abertura, que vai ficar um lado para lá, vai ficar esses daqui, e do lado para cá vai ficar esse daqui, tá? Esse é o gabarito para você fazer a parte da carcela. Se ficou alguma dúvida com relação à carcela, aplicação, é só deixar aí nos comentários, tá bom? E essa foi a modelagem da nossa blusa com pence de recorte princesa. A gola, né? O colarinho aí e a gola, eu tô deixando o link para você, então vai lá conferir. A primeira base aqui, se você ainda não assistiu a aula, confere a aula também, que é bem legal. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, só deixar nos comentários aí. Não esquece de deixar o seu joinha para mim, porque é muito importante. Se inscreve nesse canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!